Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando nesse programa sobre o Livro dos Espíritos em Nossas Vidas. Quero iniciar o nosso programa sempre desejando a todos muita paz, na certeza que Deus, Jesus estarão sempre conosco. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita, e aqui Ricardo Honório, como sempre, meu leal escudeiro, nessa tarefa maravilhosa de podermos conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Dando continuidade, né, já que na semana passada a gente falou da questão 134 até a 137, estávamos falando sobre a alma, vamos continuar falando sobre a alma, agora da 138 em diante. Né, e como vai até a 146, também naturalmente a gente não deve concluir nessa meia horinha nossa, né? Ricardo Honório, seja bem-vindo mais uma vez. É verdade, Marisa, obrigado. É pouco provável que a gente consiga comentar até o final. Teremos provavelmente, certamente, mais um programa para falar sobre a alma. Então vamos lá, né? Vamos lá. Questão 138, lembrando que nós estamos no livro 2º, capítulo 2º, né? Correto. Da alma. Então ele pergunta, que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Pois é. No programa passado, nós comentamos isso, né, Adilson? A questão da vida material e da vida espiritual. Deixamos claro, acho que deixamos claro, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O espírito, ele independe da matéria. Nós comentamos que a matéria, para que possa abrigar o espírito, ela precisa de um mínimo de vitalidade, e essa vitalidade vem do princípio vital que favorece a vida orgânica. E o espírito favorece a vida inteligente. Então, quando Kardec pergunta que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como princípio da vida material, talvez eles estão pensando que sem o espírito não existe a vida material. Não existe a vida material do ponto de vista inteligente. Inteligente, perfeito. E que a gente discutiu bem. Que nós já comentamos isso. Então, se o entendimento foi esse, sim. Mas nós vamos ver que tanto o Espírito Verdade como o Kardec vai comentar que a nossa linguagem é muito pobre. Exato. Nós não temos uma palavra para conceituar cada coisa. Então nós vamos ter, muitas vezes, uma mesma palavra falando de coisas distintas, de coisas diferentes. E talvez essa realidade possa gerar um conflito de entendimento num ou no outro. E talvez... é por isso que ele dá essa resposta assim, ó, é uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entender de mutuamente. Ou seja, vocês se reúnam aí, definam qual é o nome mais apropriado que vocês queiram dar, para que aí possa seguir. E nessa resposta, Marisa, tem uma coisa que eu acho interessante. Você vai ver que o Espírito Verdade, ele não deu muita importância para essa questão do Kardec. Ele falou, olha, isso é uma questão de palavras. Vocês resolvem essa questão aqui, vamos embora. Né? Não vou perder tempo. Não vou perder tempo com a fragilidade de comunicação de vocês. Da comunicabilidade, né? Exatamente. Da pobreza da linguagem. Ok. Então, a questão 139. Certos espíritos... e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Olha só, será que há contradição? Pois é, o que é o grande todo? Né? Se a gente imaginar Deus, vamos começar Deus. Deus é o grande todo? Podemos entender. Vem mais uma vez a questão das palavras. Porque quando ele fala o grande todo, vamos nos reportar a questão do panteísmo. A gente não pode esquecer isso. Então, nesse sentido que eu estou indo. Então vamos lá. Se você pegar como Deus e entender que esse grande todo é Deus, ok. Ou seja, toda a natureza, todo o universo, tudo que está existindo aí, toda essa energia que está aí. Pois a partir daí, olha só a bifurcação. Não, Deus é o grande todo. Pode ser? Pode. Em que sentido? Tudo provém dele. Tudo provém dele. Se você entender que tudo provém dele, ok, Deus é o grande todo. Mas se você entender tudo está contido nele, aí não. Porque quando você entende que tudo está contido nele, isso é panteísmo.
Se você entende que tudo provém dele, ok, isso não é panteísmo. Volta-se ao Espírito Verdade, é jogo de palavras. Então, dependendo do entendimento de cada um, o que é que nós fazemos no nosso orgulho, na nossa vaidade? Definimos um ponto de vista e defendemos como sendo a verdade suprema. E é isso que gera os grandes conflitos entre nós. Não é? Porque muitas vezes os grandes pensadores, muitas vezes, não buscam uma verdade. Eles buscam defender suas verdades particulares. E o que é interessante, né, nesses entendimentos do qual a gente está falando, quando o espírito, então, encarnado, desencarna, ou seja, não se utiliza mais da estrutura material pelo qual ele habitava entre os encarnados, os corpos que detêm o espírito, ele não perde a sua individualidade. Permanece, sim, sendo ele, com todas as suas conquistas, com tudo aquilo que ele sente. O que é diferente do princípio vital, que aí sim volta à estrutura maior, ao todo. O pó voltará ao pó. O pó voltará ao pó. Né? O princípio vital está contido no pó. Isso. Então, quando o corpo se transforma em pó, o princípio vital que estava naquele pó volta da mesma forma. Volta para a mesma forma. O princípio inteligente não, que é o espírito. Uma vez o corpo não tendo mais condições de suportá-lo, ele simplesmente abandona e segue a sua, continua existindo, a sua vida, a sua existência. Perfeitamente. É então vamos lá então. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Vem a resposta. Não há contradição. Depende da significação das palavras. Mais uma vez, a questão das palavras, né? Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Olha a pergunta que ele faz, dentro da própria resposta. Aí Kardec aproveita e faz um pequeno comentário que... Vale a pena ler. Vale a pena a leitura, ele é um pouquinho extenso, mas vale a pena a leitura porque a gente fecha praticamente esse assunto. Ele diz o seguinte: a palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Algumas chamam assim o princípio da vida. E, nesta significação, é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que, depois da morte, retorna à massa. Do pó voltará ao pó. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós, igualmente, chamamos alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Correto. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca da palavra. Acerca das palavras. Das palavras, né? Exatamente. Enquanto nós não tivermos uma palavra para cada coisa, nós vamos criando nossas confusões de entendimento, de interpretação. Por isso que tanta gente dá significações distintas à alma. Mas o mais importante, pessoal, alma, o espírito encarnado. Exatamente. Questão 140, vamos lá? Vamos sim. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Olha que só. Ideia. Então você tem uma alma para o coração, uma alma para o fígado, uma alma para a sua cabeça. Opa, tem que ser uma alma grande. Ah, Jesus, ok. Mas vamos inverter, vamos começar lendo a resposta e a gente vai comentando. Vai comentando, vamos lá. Olha só, cara. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? E o Espírito Verdade responde: isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável, porque aí você vai ter o fluido vital funcionando em cada uma das partes. Interessante, quando você fala o fluido vital funcionando em cada parte, a gente percebe, a própria ciência já define que cada órgão tem concentrações de suas energias próprias. Isso aí é um fato.
E é o que ele vai dizer aqui. Eu vou repetir. Isso depende ainda do sentido que se dê a palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável, porque o fluido vital ele vai agir de acordo com as demandas de cada estrutura orgânica. Isso. Porém, se entende a alma como o espírito encarnado, aí não. Aí é errado. Porque aí nós teríamos um espírito para o braço, um espírito para a perna, e seria complicado. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Gente, a gente pode entender o seguinte: quantos cérebros nós temos? Não é isso? Nós temos um cérebro. E é um único cérebro que comanda todas as funções orgânicas e a execução da inteligência no nosso corpo. Nós não temos um cérebro para um braço direito, um cérebro para o braço esquerdo e assim sucessivamente. Né? É válida a pergunta de Kardec, porque provavelmente naquela época deveria haver algumas conjecturas nesse sentido. E ainda hoje também, talvez haja. Mas a resposta que o Espírito Verdade nos dá, acho que não deixa margem para esse tipo de discussão. Okay. Aí ele vem com uma subpergunta. Enquanto alguns espíritos deram... Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Exatamente. Dependendo a quem você faça perguntas, a resposta vai ser compatível com quem está respondendo. E vamos lembrar, pessoal, também, que quando a gente desencarna, nós continuamos sendo nós. E dependendo de quem está respondendo, até sendo um ser espiritual, um espírito desencarnado, nos trouxer uma resposta, ele vai estar sempre trazendo a resposta no limite do conhecimento do qual ele possui. Exatamente. Assim como há seres humanos que têm entendimentos equivocados, há espíritos desencarnados também equivocados. Né? Mesmo porque vale sempre repetir que o espírito desencarnado nada mais é do que um de nós sem um corpo. Isso. Ou seja, se você é um ser humano que tem ideias equivocadas, quando você morrer, provavelmente ou certamente continuará sendo um espírito com ideias equivocadas. Vamos lembrar das escalas dos espíritos, os pseudo-sábios. E os pseudo-sábios, exatamente. Então é natural que a gente tenha essas ideias equivocadas depois da morte do corpo, porque morrer não significa evoluir. Perfeito. Então aí ele tem um comentário aqui, né? A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou de sede de movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Aquilo Exatamente. Que a gente já tinha conversado, né? Questão 141, vamos lá? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Olha só. Lembra no início, né, quando a gente, lá no programa anterior, da semana passada, quando a gente chegou e você estava comentando, né? Se como é que interliga, será que o espírito entra dentro do corpo? Aí eu até brinquei, será que ele está por fora, né? Envolvendo tudo, e a pergunta ela surge, né? Agora, há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles, né, que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? O corpo está aqui e a alma, então, está abraçando ele todo. Está por fora. Está por fora. E, inclusive, Maris, tem algumas ideias, algumas opiniões que buscam respaldo nessa ideia exatamente na visualização da aura. Ou seja, a aura é uma emanação fluídica do nosso corpo que está relacionada com o padrão vibratório do espírito que está habitando aquele corpo. Então, há entendimentos, já chegou isso até mim, de que aquilo que está à nossa volta é a alma. E vai ao encontro dessa ideia de que a alma, o espírito, estaria circundando o corpo por fora. Ou seja, né? Alguns visualizam a aura e pensam ser isso. O espírito. Por outro lado, tem a outra ponta dessas ideias, né? Que imaginam que o espírito ele está preso dentro do corpo. Né? Quando se fala em incorporação, por exemplo, né? Por sinal, incorporação é uma palavra que, a princípio, eu acho mal utilizada no processo de comunicação mediúnica, né? Porque incorporar leva a esse entendimento mesmo, né? Entrou dentro do corpo. E aí eu fico pensando na alma
daquele médium, né? Teria que sair para o outro espírito entrar, ia dar uma confusão. Lembra aquele filme Ghost? O Ghost mostra isso, aquela morena, né, na hora que o espírito vem e mergulha dentro dela. Hollywood consegue fazer essas coisas. Ainda bem que a espiritualidade não se deixa levar por Hollywood. Mas é válido, né? Você comentou o filme, para o povo de maneira geral, eu acho que teve sim o foco positivo, Isso, aquele filme que certeza. despertou o entendimento, o interesse de muita gente para buscar entendimento. Mas olha só, Maris, você fez a pergunta 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? E ele responde, a alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Vamos dar uma paradinha aqui. Certamente algum dos ouvintes está dizendo assim, mas eu já ouvi tanto nas palestras de que o corpo é uma prisão para o espírito, né? Mantém-se essa ideia de que o corpo é uma prisão para o espírito. Mas em que sentido? No sentido de que o espírito encarnado ele está ligado, vetorado e condicionado ao corpo, aos limites do corpo. Imaginemos, eu gosto sempre da ideia do bisturi. Né? O bisturi, quem é que corta a pele lá? É o bisturi ou é o médico? É o bisturi. O bisturi é quem abre ali o tecido. Né? Ou seja, mas quem está segurando o bisturi, guiando, é a mão do médico. Ou seja, apesar de ser o bisturi quem corta, ele depende do médico para guiar o corte. Então, nesse sentido, o bisturi está preso à mão do médico. Então, nesse sentido, é que o espírito depende, o corpo depende do espírito e o espírito está condicionado ao que o corpo lhe oferece. Assim como um médico bom com um bisturi ruim não vai fazer uma boa cirurgia, o espírito que também tenha um corpo limitado vai ter essas limitações na sua ação. Nesse sentido é que a gente diz que o espírito está preso ao corpo, preso às limitações do corpo. E quando nós formos mais adiante estudarmos como se dá essa ligação que é célula a célula, né? E que nós vamos perceber que o espírito ele consegue se afastar do próprio corpo. Se afasta. Sim, né? correto. Ele pode se projetar em outro local, mas continua vinculado exatamente pelos cordões fluídicos e do qual tem um principal que está exatamente ligado na sua cabeça, na cabeça do corpo físico e do espírito, no do coronário, né? No coronário, né? Então, perfeito. Então, assim, aquilo que você parou, né? A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou com o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. Ela é exterior porque ela extrapola os limites do corpo físico. Mas que não entendamos que ela está bordejando o corpo externamente, como se fosse uma capa. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro, e que chamas perispírito. Olha que interessante, Maris. Ele não disse aqui que é o perispírito. Chamas perispírito. Você arrumou um nome para essa coisa. Isso. Que seja. Isso. O Kardec foi buscar exatamente no fruto. No fruto, né? na semente né, do fruto. E os espíritos não se imiscuíram nessa questão. Quer chamar de perispírito? Ok. Dá o nome que você quiser. É o entendimento que você quer. Né? Outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. Né? Exatamente. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o dissemos. Já dissemos isso. Então, exatamente. Pacífico. Né? 142. Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? Deixa eu refazer a pergunta. Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? Isso, aí sim, a entonação é essa. A entonação é essa. Olha só, interessante. Você já comentou, não lembro se foi agora ou a semana passada, que o processo encarnatório ele não se dá 100% de uma vez. Né? Os laços que prendem o espírito ao corpo
ele vai se apertando à medida que a criança vai crescendo. Isso. Então tem algumas fases, né? Do nascimento até os 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, Isso. E por aí vai sucessivamente. Você quer ler a resposta? Vamos lá. O espírito é um só. Ok. Isso aí já discutimos, já esclarecemos. E está inteiro na criança como no adulto. Ok. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Exatamente. Então, quando a gente diz, a gente já falou outras vezes, essa questão dos 7 anos, não é que o espírito ele vai ampliando a sua ação, ou seja, ele vai incorporando mais naquele corpo. Não, como ele falou aqui, a criança ao nascer é diferente da criança, o corpo físico é diferente. Aos 7 anos, os órgãos eles estão mais desenvolvidos. Com isso, o espírito consegue avançar na sua manifestação, na sua inteligência e por aí vai. E assim sucessivamente. Essa questão dos 7 anos, 14, é uma divisão didática. Porque as crianças aos 7 anos não são todas iguais. Percebemos isso? Há criança com 4 anos de idade que aparenta mais inteligência do que uma de 10 e vice-versa. E quando você lembra disso, né, a gente tem sempre que lembrar que a origem de tudo é o espírito. E o corpo é resultado da ação do molde do perispírito. E se o espírito for evoluído, como a gente vê de vez em quando em algumas crianças, com uma, vamos dizer assim, habilidade manual antes de uma faixa etária que normalmente não teria. Exatamente. Aí você pega uma criança de 3 anos tocando piano com habilidade na movimentação dos dedos que normalmente para o espírito naquele nível dos espíritos na Terra, ou seja, naquele nível de idade, naquela faixa etária, não deveria possuir. Normalmente não teria aquela habilidade. Não teria aquela habilidade. Né? Então, para a gente entender que a origem está no espírito. Sempre no espírito. Ou seja, então, normalmente, o que é que acontece? Como você bem lembra, à medida em que a estrutura ela amadurece, o espírito melhor se utiliza dela. Exatamente. E é bom reforçar que esse amadurecimento da matéria orgânica está intimamente relacionada com o perispírito. Né? Então, se o perispírito traz uma estrutura amadurecida, ao reencarnar, aquele corpo que é cópia do perispírito vai apresentar essa madureza. E o espírito pode utilizar-se desse organismo de forma antecipada, digamos assim. Isso. Como você falou, aos 4 anos de idade, já toca piano divinamente e assim sucessivamente. Perfeito. Podemos passar? Podemos sim. A questão 143, interessante que a questão 143, ela já vai fazer algo, a gente já andou comentando ela recente, e a gente vai fechar de novo. Nosso tempo está correndo, né? Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Olha só, é a mesma coisa, você vai pegar vários homens aí e vai fazer várias perguntas para ele. Por quê? As pessoas têm que entender que, né, por que nós desencarnamos, ou porque a origem da informação é espiritual, é que ela é 100% correta. Exatamente. Não era à toa que o Kardec fazia a mesma pergunta a espíritos diferentes, em ambientes diferentes, utilizando médiuns diferentes, exatamente para comparar as respostas. Paulo lá atrás já falava para a gente, né? Provai os espíritos para saber se os espíritos são de Deus. Exatamente. Porque há espíritos que são de Deus, ou seja, quando Paulo fala dos espíritos que são de Deus, são os espíritos pautados no bem. Exatamente. Porque todos nós somos de Deus. Agora, mas há espíritos que ainda não querem o nosso bem-estar. Exatamente. Tem espíritos mais conhecedores, outros menos conhecedores, mais moralizados, menos moralizados, mais comprometidos com a verdade e menos comprometidos com a verdade. Né? A depender de onde nós vibramos, nós vamos nos relacionar com o tipo de espírito compatível conosco. A resposta que ele vai dar é de acordo com o conhecimento que ele tem. Exatamente. Né? A gente não chega do outro lado e recebe a caixinha de Pandora, né? Exatamente. Então, vamos lá para a resposta, né? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós, com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem,
como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos, frequentemente, podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor. Sobretudo quando se trata de coisa que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Muitas vezes o Espírito, para se fazer entender, faz uma comparação e a gente entende de uma maneira única. Se outro se manifesta de outra maneira, dizendo a mesma coisa, a gente já acha que há uma contradição, quando na verdade muitas vezes estão falando da mesma coisa. E no nosso jogo de palavras, a gente acaba por entender como sendo coisas distintas. Perfeito. Mas o fato, eu acho que dessa pergunta e dessa resposta, o que deve ficar é que há espíritos esclarecidos que podem nos esclarecer e há aqueles, os pseudo-sábios e mesmo os ignorantes. Só para reforçar, toda resposta que por acaso a gente obtiver ou mensagem mandada por um espírito, o crivo, como Kardec nos pediu, do bom senso. Exatamente. Para fazer a análise, ok? Bom, Ricardo Honório, mais uma vez o nosso tempo voou. Correu. Hoje ele correu muito. Correu bastante e nós queremos agradecer àqueles que estão a nos escutar, né? Muito obrigado pela presença de vocês ao nos acompanhar na Rádio Comunhão Espírita de Brasília. Deixamos já então o nosso próximo encontro, né, já agendado. Nós paramos na questão então 143. Nós vamos a partir da 144. Quem sabe a gente no próximo encontro já finaliza, né? E continuamos então tratando da encarnação dos espíritos sobre a alma. Então não percam, nos acompanhem. Lembrando, suas dúvidas poderão ser encaminhadas na rádio@comunhãoespírita.com e sempre que possível nós iremos respondê-la. Felicidades a todos, meu caro Honório. Mais uma vez, sua presença a enriquecer esse nosso diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.